Perdão é diferente de desculpa. Quando eu chego a evangelista, eu digo: desculpa, estou a reconhecer que tenho uma culpa. Eu reconheço que sou culpado, mas não estou a pedir para ser perdoado. Amém? Então, nós não queremos falar das culpas que você carrega. Queremos falar dos perdões, ou melhor, do perdão que você deve carregar. Amém? Toma seu assento. Muito obrigado em nome de Jesus. A palavra de Deus que acabamos de ler no livro de Mateus relata um fato que lá acima, antes do versículo 23, vai notar que o Pedro, o apóstolo de Jesus, questiona o Senhor Jesus quantas vezes deverá perdoar o seu ofensor. Amém? E o Senhor Jesus lhe coloca no seguinte termo, que deverá perdoar 70 vezes 7. 70 vezes 7. Não é necessariamente que o Senhor Jesus estivesse a falar do número 400 ou do número que é o resultado das vezes que vai perdoar. Mas ele falava porque encontraria-se um resultado muito elevado. Eu não terei a condição nem a paciência de contar ou de registrar quantas vezes o meu irmão, o meu próximo, tem cometido alguma ofensa para mim, para que eu possa registrar e chegar o momento de perdoar. O Senhor Jesus estava a dizer que o nosso perdão deve ser ilimitado. Amém? Amém. Perdão sem limites. Você pode dizer isso? Perdão sem limites. Então o Senhor Jesus, para elucidar, para mostrar a veracidade desse facto, conta uma parábola que deixa em seguintes termos. Diz que o reino dos céus é comparado a um senhor rei que tinha os seus servos, seus trabalhadores, que durante um tempo, uma temporada, deviam se aproximar a ele para prestar as contas. E nisso, alguém dos seus servos pode não prestar as contas como devia ser. Devia uma quantia muito enorme que consigo mesmo, nem que usasse os seus recursos, não podia pagar. E quando assim se encontrava naquela condição, era suposto ficar preso, condenado, ele, a sua família e tudo que ele podia ter nas gerações futuras. O que eu estou a dizer, mesmo que os filhos dos filhos dos filhos deles que fossem a nascer, ainda haviam ter de pagar aquela conta. Amém? Mas o servo usou de compaixão para com o seu servo, ou melhor, o rei usou de compaixão para com o seu servo, e dito isso, ele perdoou-lhe o pecado. E de modo igual, como aquele servo também vivia numa comunidade, tinha os seus colegas, tinha as suas boladas, os seus chulas, tinha alguém que lhe devia. E ele, ao sair de onde estava a ser perdoado, deparou-se com o irmão que ele também devia perdoar, mas ele agiu de maneira diferente. Ele recordou que podia ser condenado naquela tarde, mas isso não lhe comoveu no coração para que ele pudesse perdoar. Então ele disse: é hoje que você vai acertar as contas comigo. Eu estava a ser apertado, agora também vou te apertar. Amém? Aquele irmão tinha muito talento em fazer as coisas muito mais, porque ele acabava de sair de uma escola, de um ensinamento que lhe foi perdoado as dívidas dele. Ele podia acolher aquilo que ele aprendeu para aplicar na vida do irmão dele. Amém? Mas ele procedeu de maneira diferente. Essa ilustração, parábola que o Senhor Jesus conta, compara-se ao reino dos céus. Este Senhor Rei é o nosso Deus, que perdoou a tua e a minha dívida por conta do pecado cometido no jardim do Éden, por conta das nossas transgressões. O Senhor Jesus nos deu a oportunidade de fazermos parte do seu reino. Amém? E nos deixou um ensinamento, para que assim como Ele nos perdoou, para que a gente pudesse também perdoar. Glória a Deus! E há um princípio estabelecido em Deus. Diga comigo: não há perdão para quem não perdoa. Não se perdoa quem não perdoa. O Senhor Jesus ensina-nos uma oração muito poderosa. E nessa oração estabelece um princípio, que é o seguinte: Pai nosso
que estás no céu, santificado seja o seu nome, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Menciona uma das vontades. É muito comum que os irmãos digam, peço perdão, mas de boca para fora. Perdão só existe onde há arrependimento. E o arrependimento é diferente do remorso. Remorso é o peso de consciência que você tem em função de um ato ilícito que você cometeu. O diabo aproveita-se dessa brecha para usar essa situação para que possa te condenar. O perdão só acontece após o arrependimento. Eu vou colocar assim: os homens esperam serem perdoados para fazer mudanças. Deus espera que os homens mudem para que lhes possa perdoar. Eu não sei em que posição você está. Se você está à espera de ser perdoado para mudar, ou já mudou para que seja perdoado. A falta de perdão é um mal muito grande, porque não só faz mal àquele que não perdoa, mas também àquele que não é perdoado. O que estou a dizer? Eu, quando carrego raiva, rancor, ódio por alguém, eu não estou a fazer mal àquele alguém, estou a fazer mal a mim mesmo. A falta do perdão, ela faz com que famílias se destroem, faz com que lares estejam divididos, faz com que as famílias não vivam em comunhão com Deus. Não tem como a sua oração ser ouvida se você não perdoa. A condição para Deus te perdoar é que você possa perdoar. Como é que eu devo perdoar? Como é que eu devo produzir este sentimento de perdão dentro do meu coração? Temos que voltar à semelhança. A palavra de Deus diz que fez o homem segundo a sua imagem e semelhança. Entre os homens, o primeiro homem a perdoar o pecado dos homens foi o Senhor Jesus. Perdoar o pecado é dar oportunidade de te tornares como o Senhor Jesus. Se você não perdoa, você não está em Cristo. Não faz nenhum sentido que você seja do corpo de Cristo enquanto não tem características da semelhança de Cristo. Ter semelhança de Cristo é andar de acordo com o que Ele andou. Eu não posso experimentar as coisas de Deus se eu não sou de Deus. E se eu sou de Deus, observo os seus ensinamentos. Se eu sou de Deus, observo tudo aquilo que nos foi ensinado. Amém? A igreja está podre porque as pessoas vivem uma hipocrisia. As pessoas vivem uma hipocrisia. São muito boas na sua frente, mas basta que virem, começam a te comer, como dizem. A igreja às vezes nem precisa de Satanás para se destruir, porque as nossas atitudes, até o próprio Satanás se rende. Temos muita qualidade nas coisas más. Pessoas que têm talento em não perdoar. Você encontra pessoas a se encharem de orgulho. Aquele é um odeio. Como se fosse uma coisa muito boa. Nós encontramos na igreja de hoje. Aliás, encontramos na igreja pessoas que já estão há um tempo, quase uma criança que nasceu presidente da República. Ironia do destino da vida, ele num dia desses foi a um restaurante e não sei o que aconteceu. Um daqueles trabalhadores lá da cadeia, os guardas, já trabalhavam naquele restaurante e ele foi justamente naquele restaurante tomar refeições. E ele é que foi servir a refeição ao presidente. Imagina só, alguém que você mijou na cara dele, hoje é presidente da República, tens que lhe servir. Mas há uma lição muito preciosa que a igreja tem que tomar nota. Nelson Mandela, quando sai da cadeia,
ele não ficou livre da prisão só. Ele ficou livre da mentalidade. Ele sabia e foi sábio em saber que a maior coisa que ele pode carregar não é os ressentimentos do que lhe fizeram, mas é o perdão. Ele perdoou. Nós podemos ir para a Bíblia. José com os seus irmãos. José, quando tinha quase 17 anos, ele, pela graça de Deus que superabundava sobre a vida dele, nós sabemos o que aconteceu. Os seus irmãos o venderam como escravo, atiraram-lhe sobre a cova. José foi para o Egito. Por causa da graça de Deus que superabundava na vida dele, ele foi cuidar da casa de Potifar. Por causa da beleza e a graça de Deus que estava sobre a vida dele, sofreu acusação com a mulher de Potifar. Ficou preso injustamente. Cumpriu 2 anos na cadeia. E ele chegou a ser promovido a governador daquela cidade. Naquela altura ele já estava acima de Potifar. Ele tinha todo o regulamento necessário para punir aquelas pessoas. Mas ele buscou os irmãos deles e se reconciliou. Reconciliou-se com os seus irmãos. E esse perdão que nós queremos aqui partilhar com a igreja não é uma coisa que só pode ser experimentada nas Escrituras. É uma coisa que você e eu podemos viver. Nós somos todos membros do corpo de Cristo. Se uma parte do corpo está doente, todo o corpo consigo fica doente. Não é possível que um membro do corpo fica doente e outro membro do corpo se alegre. Amém? Estamos a apodrecer a igreja do Senhor Jesus. Precisamos de voltar aos princípios. E o princípio do amor é perdão. Estou a dizer que amor é perdão. Significa que perdão é a ação do amor. Ou melhor, o amor é o perdão em ação. Uma coisa parecida. O que é importante que a igreja fixe na sua cabeça é que não há manifestação de Deus onde habita a ausência do perdão. Se nós formos a ler, há uma lei estabelecida em Deuteronômio 22, que todo homem que se encontrasse e toda mulher que se encontrasse a cometer adultério devia ser apedrejado até a morte. O Senhor Jesus foi exposto a uma situação dessas. Há uma mulher que encontraram nessa situação. E aquela mulher apresentada ao Senhor Jesus, os homens da lei iam questionando ao Senhor. Esta foi encontrada em adultério. O que fazemos nós? O Senhor Jesus disse em simples palavras: quem não tem pecado entre vós, que atire a primeira pedra. Estamos a ver pessoas que carregam muitos pecados a ser atiradores de pedra nos dias de hoje na igreja. Amém? A igreja de Cristo é muito rápida a lançar pedra e a esquecer do seu pecado. Parece que o pecado do outro é que é mais autêntico pecado do que o seu. Aleluia! Queremos voltar ao princípio, ao amor de Cristo. O diabo, o acusador, que tem a sua agenda, que é matar, roubar, destruir, ele usa essas oportunidades e as brechas que nós abrimos para que possa usufruir da nossa vida e tomar posse sobre nós. Pessoas não têm coragem de reconhecer que está errado, aproximar e dizer: irmão, eu te peço perdão pelo que aconteceu. As pessoas são muito boas a justificar. Se fosse assim na faculdade, todos seríamos doutores. Você encontra pessoas a justificar muito boas. O super internacional é em justificação. Eu não posso, olha, peça perdão. O perdão não faz bem a ele, só faz bem a você. Há doenças que nascem por causa da ausência do perdão.
Encontramos pessoas com depressão. Jovem de 12 anos já tem problema de tensão por falta de perdão. Amém? Nós encontramos doenças do século que se produzem por ódio, vingança. As guerras que nascem hoje em dia é por falta de perdão. É a raiz do mal. Antigamente, no Antigo Testamento, a Bíblia relata que havia só um sacerdote. No final de uma temporada, toda a igreja devia levar os seus animais, ficar em fila, não sei quanto tempo ficavam, para que pudessem ser cobertos seus pecados. Os pecados eram cobertos, não eram perdoados. Mas aqueles amados deviam ficar nas buchas longas, à espera do seu momento, para que houvesse um sacrifício por eles, para que o seu pecado fosse encoberto. Isso acontecia de temporada em temporada. Mas por amor a nós, o Senhor enviou o seu único e unigênito Filho, para que fizesse único sacrifício, para que você e eu fôssemos perdoados. Não podemos deixar morrer esse princípio. Às vezes você esquece que tem alguém com ódio de ti. Ele te odeia, você come hambúrguer. Ele te odeia, você está a passear. Você está a engordar, a pessoa está a emagrecer. Encontramos, mano, por que estás a emagrecer? Porque não sabe perdoar. Marido e mulher vivem na mesma casa. O marido na sala. A mulher está no quarto. Por causa do orgulho e não saber perdoar. Há pais, por autoridade de pai, que faltam respeito aos seus filhos, porque tem posição de ser pai. O perdão não é para quem está acima ou abaixo do outro. O perdão não é para quem tem razão ou não tem razão. O perdão não é para quem está errado ou quem está certo. Aleluia! Há um poder muito grande em perdoar. Quando você perdoa, você anda com anjos. Veja só, quando aquela mulher descobriu que à sua volta não tinha ninguém que a condenasse, o Senhor Jesus disse: vai e não peques mais. Se calhar os seus pecados não são tão grandes do que o poder de perdoar, que é grande, que está em você. O diabo usa essas brechas para te acusar. Quando você cometer um pecado, a palavra de Deus no livro de João, João 1, capítulo 2, verso 1 vai dizer, verso 2, vai dizer que se confessarmos os nossos pecados, Ele é digno de nos perdoar. O diabo o que é que faz? O diabo traz um pensamento na sua mente de que você é prostituto. E você também concorda que eu sou prostituto. Por isso vai na igreja, ora, a oração não entra, porque você já sabe na sua consciência que você é prostituto. Diga ao diabo que te ataca no pensamento que os meus pecados estão perdoados a quem já morreu na cruz por causa de mim, e eu vivo uma vida de perdão. Aleluia! A igreja precisa de conhecer e usar o que as escrituras estabelecem. Olha, porque o que você deve viver é uma vida de acordo à palavra de Deus. As tuas orações devem ser de acordo à palavra de Deus. Se a palavra de Deus estabelece que você, quando estiver em pecado ou tiver cometido algum erro, seu irmão, procure. Se ele está
nervoso naquela altura, espera os seus nervos se acalmarem. Procure chegar mais perto dele em ocasião própria e diz: irmão, eu peço perdão. Eu quero viver em paz contigo. É ação. Você às vezes não tem coragem de ir à pessoa, então escreva uma mensagem. Se calhar você está aqui, está com o problema de perdoar ao seu irmão, sua irmã, na sua casa, até irmãos de sangue, e partilham a mesma cama, comem a mesma comida, mas vivem Tom and Jerry, ok? Vivem numa luta porque não querem perdoar coisas pequenas, destroem coisas muito grandes. Precisamos de nos perdoar. Quando o marido e a mulher não se perdoam, os seus filhos vivem em aflições. Quando não há perdão, as pessoas vivem sempre em discussões. E as crianças sofrem, vivem oprimidas. A opressão é uma arma do demônio para usar e abusar da nossa vida. Precisamos perdoar. Precisamos perdoar. Porque há poder em perdoar. Há portas que se abrem, não por causa da sua oração, mas por causa do seu perdão. Você já imaginou alguém que tinha uma dívida tão grande, feito essa, e lhe dizem: estás perdoado? Que alívio! Nós sabemos como dívida é. Quando você tem uma dívida de verdade, se você é uma pessoa com consciência, não dorme. Mesmo que você possa comer ou ser servido com um dos melhores cozinheiros internacionais, a melhor comida, a comida não entra, porque você não vive em paz. Só que nós estamos a falar de um perdão que ele estabelecido está em duas posições. Para nós termos o perdão horizontal, é preciso que haja perdão na vertical. Não tem como nós acessarmos as coisas do alto enquanto não conseguimos. Olha, a pessoa que está à espera de conhecer Deus é pessoa. Olha, a palavra de Deus diz que eu e você somos feitos imagem e semelhança de Deus. Quer conhecer Deus? Olha ao seu lado. Quer conhecer Deus? Olhe para quem está ao seu lado. Essa pessoa aí é imagem e semelhança de Deus. Você quer perdão de Deus, mas não consegue perdoar Deus. Amém? Você quer perdão de Deus, mas não consegue perdoar a Deus. E depois de você pedir perdão a alguém que você magoou, depois de você deliberar perdão, você também deve se perdoar. Temos pessoas que vivem uma vida frustrada porque eles são os demônios deles mesmos. Vivem uma vida a resmungar. Diz que eu sou assim mesmo, nunca vou ter sucesso. Eu já sabia que isso não havia de dar certo. Olha, você já se julga. O mundo só pode te enterrar se você já disse que você está perdendo. Ninguém deve ser o primeiro a apoiar você antes de você mesmo. E você entenda que há uma porção da divinidade que está em você. Todos nós, quando recebemos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, recebemos dos céus a autoridade para perdoar pecados, para ressuscitar mortos, para curar doentes. Sabe que a sua saudação, saudar alguém que estava amargurado, é transmitir saúde. Há pessoas que só de você, todas as manhãs, passar de casa dele, dizer bom dia, venha te saudar, continuar tua viagem. No dia seguinte, bom dia, como está? Você está passando a paz de Cristo. Mas você me está nervoso, o best of the best of nervoso. Aleluia! Queremos uma igreja que flui em amor. Nós já temos muitos problemas. Nós já temos muitos problemas no nosso país. Já temos muitas situações que nos oprimem. Então, qual é o nosso papel? Vamos
distribuir o amor por meio do perdão. Quem está aqui disposto para perdoar? Faça uma reflexão profunda. Faça uma reflexão profunda. Porque você precisa entender que as coisas de Deus têm princípios estabelecidos que não se saltam. Não há jump. Não é possível você chegar aos dons do Espírito Santo, ter paciência, domínio próprio, alegria, longanimidade, sem que você tenha perdão. Como é que você vai experimentar as coisas de Deus se uma das características principais, fundamentais, você não tem? Jesus não veio senão só para perdoar os nossos pecados. E aqueles que seguem a Cristo de verdade vivem uma vida de um perdão imediato, a poderem perdoar. Irmãos, vamos nos perdoar. Glória a Deus. Vamos lá nos perdoar. Vamos deixar de ser hipócritas. Ei, você está zangado porque aquele não me convidou na festa dele de graduação? Ai, que bem. Vamos lá nos perdoar. Precisamos de praticar o perdão. Quando a igreja começar a se perdoar, não vamos ter quem passa fome. Porque a minha preocupação será com o outro. Quando a igreja começar a se perdoar, muitas coisas serão diferentes. Não queremos trazer aqui um discurso organizado, bonito. Queremos trazer a nossa realidade. Mulheres têm muito ódio entre elas. As mulheres são as que mais se matam, mas também ostentam muito amor entre elas. Uma pura, verdadeira falsidade. Vivem uma vida de competição. Meu Deus. Os homens também têm seus conflitos. Mas eu falo das mulheres porque trabalho muito com elas. O meu ministério chama Ministério Feminino. Atendo muitas mulheres e eu sei o quão se odeiam por coisas pequenas. A mulher representa a igreja. E se uma igreja não perdoa, o povo está todo perdido. Precisamos de nos perdoar. Abraça o seu irmão, ao seu lado. Eu te perdoo pelo que nada no que não fizeste. Eu te perdoo pelas vezes que você falou e estava confuso. Vamos levantar para nos abraçarmos e nos perdoar. Vamos. O único adversário que você tem é você mesmo, com suas metas, seus objetivos, suas expectativas, seus sonhos. Não há mais ninguém que você pode desafiar com ele, senão a você mesmo. Das outras pessoas, você senta para aprender. Até daqueles que você pensa que não tem nada a dizer para ti, podem ser importantes para você. Um relógio estragado, pendurado na parede, em algum momento marca uma hora certa. A natureza deve nos ensinar. Amém? Precisamos de aprender com isso. Perdoa-se a si mesmo, perdoa as pessoas ao seu redor, viva uma vida poderosa por meio do perdão. Aleluia! Para terminar, eu quero lembrar de uma passagem em que o Senhor Jesus já estava a ser entregue aos seus acusadores. Pedro, revoltado, cortou a orelha de um dos tropas, um dos militares ali que vinham capturar o Senhor Jesus. Senhor Jesus, Filho de Deus, Todo-Poderoso, podia muito bem, talvez, fazer que tipo de oração todos aqueles caírem por terra. Humildemente curou aquele que foi ferido a orelha,
e Judas Iscariotes, quando apareceu ao Senhor Jesus, mesmo sabendo a intenção dele enquanto lhe beijava, o Senhor Jesus disse assim: amigo, por que vieste? Você tem essa capacidade de tratar alguém que, mesmo sabendo que ele é alguém que fez coisas erradas sobre a sua vida, e você lhe tratar como amigo? Está a ver esse nível de perdão? Estou a ir aqui onde você é crucificado e o autor é este que está aqui a me beijar. Eu não imagino se fosse você ou eu que havíamos de falar para aquela pessoa. Imagina, coloca-se na posição. Precisamos de perdoar. Senhor Jesus é tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, que quando você arrepender-se de verdade, confessar os seus pecados e viver uma vida transformada em Cristo, você vai experimentar grandes coisas. E quando se fala de grandes coisas, você talvez pensa que é ter o carro do ano, ter o casamento que você procura, ter um emprego. Não é isso. Sabe, o Senhor nos defende de coisas que você não deve imaginar. Você, quando dorme, fica indefeso. Você não sabe as circunstâncias que te visitam. Mas Deus, por meio do seu Filho Jesus, permite que você possa passar a noite para cá estar. Imagina quanta gente queria estar contigo. Não importa o seu grau, a sua intelectualidade, o que você estudou, mas o Senhor te protege. Estamos a ver aqui informações do mundo fora. Pessoas que eram famosas estão a bazar. Mas você está aqui. Você acha que você vale muito do que os outros? Se tivéssemos que escolher, não te escolhíamos, amado, mas Jesus te escolheu para você também aprender a fazer a mesma escolha. Amém? Você está disposto a perdoar o seu irmão? Você está disposto a viver uma vida de renúncia? Porque verdadeiramente parece não ser fácil, mas não é fácil quando nós não nos entregamos de verdade ao Senhor. Já vi pessoas a experimentarem coisas extravagantes por causa do perdão. Já vimos pessoas que não falavam com os seus pais, pessoas que foram abandonadas durante um tempo, pessoas que foram rejeitadas, mas que quando conheceram Cristo já esqueceram. O outro problema de você e eu, nós temos uma mandamola aqui para guardar as coisas. Não temos capacidade de esquecer. Veja lá o que diz em Isaías 43. É isso? Isaías 43, 25. Por favor. Glória a Jesus. Assim diz a palavra do Senhor Jesus: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as coisas dos tempos antigos. Obrigado. A palavra de Deus diz: não vos lembreis de coisas passadas. Não vos lembreis de coisas passadas. Mas contigo nós estamos mal. Nos apontar dedo quando passamos. Estás a ver aquele ali? É aquele mesmo. A palavra de Deus está dizendo: não vos lembreis. Quando você confessa o seu pecado, o Senhor te perdoa. Lança para o mundo, para o mar do esquecimento. É o que a palavra diz. E agora, você não consegue lembrar dos apontamentos que leu, mas consegue lembrar do mal que alguém te fez. Quando é para as coisas positivas, não é inteligente. Mas para as coisas negativas, é super expert man. Pessoas com muita qualidade em ser maus. Ou muito mal. Ou melhor, muito bom em ser mau.
extravagante. Vamos esquecer o tempo que passou. Vamos esquecer as mágoas que carregávamos. Vamos viver um tempo cheio do Espírito Santo. Você deve se encher do Espírito Santo. Amém? A oração que nós queremos fazer contigo hoje é esse de você perdoar. Levar teu telefone e selecionar as pessoas que você bloqueou. Desbloquear. Começar a enviar mensagem. Eu te perdoo por causa disso. Amém? Comece a enviar mensagens. Perdão para as pessoas que você ofendeu. Começa a perdoar. Eu te perdoo. Amém? E isso vai, você notará que quando for a comer a chima de hoje, vai entrar muito bem. Porque você perdoou. Amém? Queremos agradecer ao Senhor. Queremos orar. Queremos pedir ao Espírito Santo de... Por isso, queremos exprimir o seu bolso. Agora pode sair como uma dor, mas é uma semente que vai brotar flores. Amém? Então queremos pedir para você que está aí, aproxima ao amado, por favor. Pode ser agora ou quando terminarmos, você aproxima, deixa o seu nome, sobretudo era bom que fosse agora, deixa o seu nome e diz quanto é que você quer trazer no próximo domingo, amém? É uma necessidade urgente. A outra informação que o Pai deixou é que temos que preparar o nosso coração para a próxima pregação que se avizinha, na quarta-feira e domingo. Algumas coisas vão ser removidas, amém? O culto não é preparado no dia do culto. A prova não é preparada no dia da prova. Então prepare o seu coração para você receber essa palavra. A fé vem por ouvir, e por ouvir toda a palavra que sai da boca de Deus. Bonito ou feio, são esses homens que Deus constituiu a sua boca para você. Amém? Aplauda para o Senhor Jesus e coloque-se de pé. Os que estão de pé são os que querem se inscrever, amém? Louvado seja Deus. Nós queremos uma vez reforçar, é importante que deixemos os nossos nomes. A igreja pode se colocar de pé, queremos orar, queremos nos dispensar. Já estão com medo de ficar de pé? Uma das maneiras de perdoar é dar. Deus nos perdoou o nosso pecado e nos deu o seu Filho. Você tem que dar. É uma maneira também de mostrar que você está arrependido, que você quer voltar a Cristo. Amém? Coloque-se de pé, queremos fechar o culto em nome de Jesus. Aleluias. Estou a receber aqui do meu co-apóstolo, neste sábado, ninguém vai ficar sentado em casa. Crianças, jovens, adolescentes, pais e mamás, vamos sair para evangelizar. Cristo está a voltar. Você não pode ser cristão só de vir sentar no domingo, a loupuana. Ser cristão só porque vai à igreja. Faça qualquer coisa para o corpo de Cristo. E este sábado estamos a dar uma oportunidade para você ir evangelizar, ganhar almas para o Senhor Jesus, amém? Então, coloque-se de pé. Nós queremos pedir que no sábado, às 8 horas, né? 8 ou 7h30? 7h30 estaremos aqui. Em conjuntos, em grupos, vamos sair. Tenha hábito de participar nas atividades da igreja. Você só é muito boa a ir para o stick, que conhecemos nós. Mas quando é para vir à igreja, não vens. Amém? Então tenha esse hábito em nome de Jesus. Inclina a sua cabeça, vamos orar. Meu Deus, meu Pai, em nome e no sangue de Jesus. Senhor Pai, delibera a sua graça e o seu favor. Para esta semana que começa hoje, manifesta a sua vontade no meio do seu povo, Senhor. Que seja uma semana diferente, em que andamos em perdão. Permita, Senhor Jesus, ó Pai, que cada um de nós aqui saia com uma lição aprendida e prática de perdoar e ser perdoado. Permita, Senhor Pai,
Senhor Pai, viva no nosso leito, viva na nossa casa. Nós oramos ao Senhor Pai para que abençoe o trabalho das nossas mãos nesta semana. Senhor, abençoe os nossos lares e as nossas famílias. Nós oramos ao Senhor Pai por aqueles lugares, ó Pai, onde nós não podemos estar, mas que a sua palavra chegue lá para restauração de vida, por meio dos seus filhos que estão aqui hoje neste lugar. Oramos e entregamos, Senhor Pai, nas tuas mãos. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, e venha a nós o seu reino. Nós oramos e entregamos nas tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aplauda para o Senhor Jesus. Saia saudando o seu irmão, saia perdoando o seu irmão e alegre-se na presença de Deus, em nome de Jesus. Celebra o Senhor. Koshukurela nene sotene okiva he para kayo akabelela Koshukurela pia eso okiva he kumi mahiku otene nireketi si so pia tunyo anene sotenero yo aria nireketi si so pia tunyo ankiva hukumi wakati otene pia eso kinota mala mahiku otene onkalaka